Olá a todos, bem-vindos aí a mais um programa Por Dentro da Pós. Satisfação imensa estar aí conversando com vocês, com esse programa aí da Escola de Pós-Graduação. E um prazer imenso também hoje estar aqui do meu lado o professor Clóvis, não só companheiro de bancada também lá na pós-graduação, mas também companheiro aí na área de comunicação e na área de pesquisa. E dentro da pós-graduação a gente teve a ideia de falar no programa de Por Dentro da Pós, numa junção aqui da gestão pública com a comunicação. Então, estou bem feliz de estar aqui com o companheiro de bancada. Esse programa Por Dentro da Pós-Graduação é uma iniciativa aí da pós-graduação, é transmitido ao vivo agora, nesse momento, para todo o Brasil, aí no canal da TV Profissão e também no Face da pós-graduação. Então, conforme eu estava falando, estou aqui hoje com o professor Clóvis, é meu companheiro de bancada lá na pós-graduação e amigo também. E é um prazer imenso estar conversando com você, Clóvis, com essa área tão importante da comunicação com a área de gestão pública. Então, acho que vai ser bem bacana o nosso programa, porque são duas temáticas que estão bem relacionadas. É isso aí, Rice. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. É um prazer estar aqui contigo, né? A gente que sempre dividia as sextas-feiras, né? Exato. Das aulas ali, os dois últimos horários. Verdade. O Clóvis já é companheiro não só na bancada da pós-graduação, mas também aí para os nossos alunos que estão nos ouvindo agora, dos alunos presenciais. A gente deu muita aula no presencial aqui da Uninter e ele brinca porque o pior horário para todos os alunos era sexta-feira, o último horário. E quem era escalado para dar aula na sexta-feira, os dois últimos horários? Eu e esse figura aqui. Por quê? Porque a gente prendia os alunos, eles ficavam até 10, 22 e 15 e nós tínhamos uma temática bem boa. E é verdade, Clóvis, 2012, 13, 14, acho que foi uns anos aí de grande aprendizado, né? É verdade. Eu sempre relembro porque assim, é um tema que são temas interessantes e que a gente traz ali a questão do cotidiano, né, muito presente. Você com a área de pesquisa e gestão pública e eu com a área de comunicação e que são questões que estão assim, Exatamente, super desenvolvidas no nosso cotidiano. Eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje da área pública e comunicação. E comunicação. E a gente vê que tem muitos municípios que precisam, alunos que da área de gestão pública estão nos ouvindo agora, os alunos de comunicação, a importância que tem de assistir esse programa, porque tem muito município, Clóvis, que falta essa afinidade entre a comunicação e a gestão pública. E você tem um curso, né, Clóvis, aqui na Uninter sobre isso, né? Quer falar sobre ele? Sim, esse curso foi uma oferta assim, recente, né, da área de comunicação. É o curso de gestão o curso de comunicação pública comunicação política no setor público. Isso. Então a gente envolve as duas esferas, né? Lembrando aí um pouquinho do que já comentava o Habermas lá, falando da esfera pública e essa esfera pública abrangendo também a esfera política que está dentro ali da esfera pública. Então ela não é algo à parte. E falando do nosso dia a dia. Então são demandas dos cidadãos. Como que a gente pode solucionar isso tanto do ponto de vista da gestão quanto do ponto de vista político e da comunicação? Nos últimos anos a gente tem visto aí essa questão muito presente, a questão da pandemia, né? Foi um exemplo aí como que a gente pode juntar a comunicação e a gestão pública e que as duas caminhem juntos, né, para uma solução mais efetiva para a população. E eu peguei uma colinha lá do seu curso, professor Clóvis, e eu vi que a gente tem muita disciplina em comum, né? Então, a comunicação política no setor público, olha só, a gente tem a ideia de comunicação política, a gente tem a ideia de teorias da comunicação, tanto na esfera pública quanto na esfera política, que é isso que o professor Clóvis está comentando agora, que é muito importante entender essas duas esferas. Comunicação pública, uma disciplina que a professora Silvia, é uma disciplina muito boa em que ela vai relatar exatamente como funciona essa comunicação pública e vai ajudar aí os nossos alunos a fazer isso que o Clóvis falou, a ter essa afinidade dessas duas áreas. E coloquei mais, né, pesquisa de opinião e de comportamento, como que funciona essa relação pública de assessoria com a imprensa, que também acho que é muito importante, né, Clóvis, isso? Bem importante, né? Você tocou em duas questões aí super relevantes. A da Silvia, né? Questão da comunicação pública um pouco mais contextual, mas ela é com uma presença muito forte ali no doutorado dela, com vários exemplos que ela traz para a gente. A professora Shirley com a questão da pesquisa. Né, que a gente compartilha. O RIS também tem cursos na área pública envolvendo a comunicação política. E a gente vê uma transformação hoje em dia, Ricério, né?
que é a comunicação atingindo um patamar de instituição e ela influenciando outras instituições da sociedade, como é o caso da saúde, da educação, mas também da política. A gente não pode esquecer que hoje essa lógica midiática ela está envolvida totalmente, o tempo inteiro, no setor político, na instituição política. A gente não consegue imaginar hoje uma eleição sem a questão midiática. Exatamente. Né? Um político sem competências midiáticas. Né? E as competências digitais, claro, que hoje em dia são super efetivas, porque a gente vive sempre com um pé no digital e um pé no analógico. Então, essa questão a gente chama de mediatização. Como a comunicação hoje afeta tanto as outras áreas. E a gente acompanha isso no nosso dia a dia, no jantar de família, na discussão política. Inclusive no que tanto se fala das polarizações. A gente não aprofunda tantos conhecimentos, mas tem aquela guerra, né? Aquele blitzkrieg ali geral, na rede social. Na rede social. Então é super rápido, né? Super caloroso, mas não aprofunda tanto. Não aprofunda tanto. E isso que você falou agora da mediatização da sociedade é uma disciplina também desse curso seu, né? E a gente também tem, o que você acabou de comentar, né? O discurso é narrativa política. Isso você fala muito nesse curso de comunicação no setor público. Por quê? Porque as pessoas precisam entender como funciona essa narrativa política e esse discurso. É isso que você está falando. Não pode jogar ao ar alguma coisa sem ter um fundamento. Como que eu vou fazer a narrativa de tudo isso? E às vezes as pessoas não se preocupam com essa narrativa, né, Clóvis? Não dá uma comunicação para a narrativa correta. E aí o Clóvis vê de um jeito, o Richelle vê de outro, o aluno vê de outro. Então o grande problema da narrativa qual é? Como que o outro lado vai estar interpretando isso, né? Exato. A gente sempre brinca que esse planejamento de narrativa ele não pode ser o gosto apenas de quem está planejando ou do próprio político. Exato. Eu gosto mais de bolacha de morango. Mas não interessa, o que vende mais é chocolate. É isso aí, ponto. E isso também acontece muito na política. A gente sabe que os veículos têm suas linhas editoriais, os políticos também têm suas linhas, né, políticas. De plataforma, de defesa de ideias. Exatamente. Inclusive do seu eleitorado, né, que isso é importante. Mas essa narrativa, essa história que eu vou contar tem que ter um planejamento. E tem que ser aderente, adequada a todo esse posicionamento, levar em análise o meu eleitorado, o contexto onde a gente está vivendo hoje em dia, que essa questão da mediatização, da polarização, da mídia social, enfim, tudo isso. E às vezes a gente pensa que é um pequeno detalhe, né? Mas sempre é bom entender essa narrativa, porque é o que você acabou de dizer. Eu tenho esse lado e tenho o outro lado. E como esse outro lado vai estar interpretando? E aí que vai entrar, já a gente vai falar das pesquisas, que muitas vezes as pesquisas dizem o que o outro lado espera ouvir, né? O que o outro lado está pensando. E aí você caminha com uma facilidade muito maior, porque eu já sei o que a população espera e você canaliza o discurso, né, Clóvis? O ideal é esse, né? Eu sempre falo que esse é o mundo ideal. Sim. Né? Quando eu tenho recurso, investimento, aí dá, né? E na universidade a gente trabalha com esse mundo ideal. E além desse conhecimento também, essa aptidão do candidato, enfim, de todo mundo que está ali no bastidor, em querer ouvir e captar essa informação. Exatamente. Porque muitas vezes a gente tem informação na pesquisa, mas a parte interessada não quer ouvir. Acha que, não, vamos comprar a bolacha de morango porque vai vender mais. Porque vai vender mais, exatamente. E não é bem assim. Exatamente. Né? E aí a gente também tem, né, nesse seu curso, né, propaganda, publicidade social e de causa, que também hoje está muito em voga. E é importante a gente entender que essa disciplina que a gente tem no seu curso, que a gente tá na temática de hoje, falando de comunicação e setor público, é muito importante. E o Clóvis teve um adendo muito coerente na construção desse curso, que é a disciplina de ética, moral e transparência na gestão pública. Porque um dos principais fundamentos que a gente tem dentro da comunicação também é a transparência. As pessoas têm que ter acesso a essa comunicação, as pessoas têm que fazer... a comunicação ela tem que ser o mais transparente possível. Então essa disciplina tem tudo a ver, e tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender como que essa comunicação ela pode ser o mais transparente possível para o cidadão que está lá do outro lado, né, Clóvis? Hoje a gente já trabalha com uma realidade da Lei de Acesso à Informação. Isso. Nem sempre disponível, né, Richelle, de forma efetiva ali para o cidadão e para os veículos de comunicação na ponta. Às vezes é difícil você minerar esses dados, cada dado está num lugar diferente, não tem muito acesso a isso e, na verdade, é uma lei e a gente consegue entender um pouco mais desses dados até ter essa transparência.
Só que quem está do outro lado, também trabalhando com a comunicação pública, precisa saber disso, saber que é um direito do cidadão e como eu vou evidenciar esses dados. Porque a gente vê muitos erros e até ruídos na comunicação, na forma como esses dados são, às vezes, evidenciados. Evidenciados, exatamente. Como ele é colocado, né, Clóvis? Às vezes o problema não é nem o dado. Exatamente, mas como ele é colocado para que a população possa verificar, né, o dado, né? E aí, se trabalhado de forma correta, isso é excelente, tanto para o governo, né, que está ali em exercício. Cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei e evidenciando o seu trabalho, né, tendo uma transparência pública, quanto para quem solicita as informações. Né? Então, a gente tem ali um trabalho bem forte nisso, na questão pública, de como mostrar esses dados e também transformá-los em formas de circulação positiva para o governo atual. Porque a gente tem um trabalho gigante na área pública, muitas vezes super bem feito, na pasta de educação, na pasta de saúde, obras, né? Que são as que têm né, maior recurso. um recurso maior, mas que às vezes fica ali, sem subutilizado. Exatamente. Né? Que as prefeituras podem aproveitar, que os estados podem aproveitar, o governo federal já faz isso de uma forma mais estruturada, né? Porque tem a SECOM e tal. Sim. Mas uma pasta só de comunicação, né? Que é a SECOM. Agora, as outras instâncias também podem aproveitar isso e tirar, né, do limbo ali. Exatamente. E olha que interessante, Clóvis, eu fui buscar, né? A ideia que a gente tem aqui em relação à estrutura, e a gente tem 4 eixos, é o que a gente está comentando agora, ó, a transparência, o acesso, a interação e a ouvidoria social. Então, o que o Clóvis está comentando agora é da ideia da transparência e do acesso e essa interação. Muitas das vezes que o Clóvis acabou de dizer, até citou um exemplo, você tem um excelente serviço público, você tem um bom atendimento aí para o morador, só que, será que você teve essa interação? Será que existiu essa comunicação? Então, é isso que a gente tem que debater e deixar o nosso aluno aí do outro lado ciente que como que o nosso aluno que trabalha na comunicação e trabalha no serviço público, ele pode melhorar essa interação. Né? Então, isso que é um grande desafio para quem está do outro lado, né, Clóvis? Ouvindo a gente agora, né? Essa interação. Eu vou comentar um pouquinho antes do nosso intervalo aqui, mas assim, Rissério, eu acho que você tocou num ponto fundamental hoje em dia. A gente pode falar de comunicação na área privada, na área pública, eu acho que nos últimos 10 anos o que a gente tem de transformação muito evidente é a interação. Antes, a gente tinha uma comunicação muito top-down, que a gente chama, né? De cima para baixo e é isso que a gente tem e pronto, engula isso. Hoje não. Hoje você constrói uma marca e os candidatos são marcas, a comunicação pública... A prefeitura é uma marca. A cidade é uma marca. A cidade é uma marca. A gente constrói na interação. A marca não é um ativo, só do gestor. Ela tem que ser negociada com o seu consumidor. Com o seu consumidor, que é o cidadão que paga imposto. Nesse caso, é o beneficiário, é o cidadão que paga imposto. E a gente tem uma rica fonte ali de informação que é a mídia social. Hoje as prefeituras têm página no Facebook, tem um perfil no Instagram, tem ali TikTok e tal. Essas interações que a gente gera ali, comentários, reações e tal, tem que ser minerados. A gente tem hoje ferramentas para isso. Pode fazer uma análise de sentimento, uma análise de discurso, como você colocou ali. E direcionar as minhas ações e a minha comunicação em cima disso. Então, olha que rico que pode ser. Exatamente. Agora, eu também posso perder todas essas informações e não fazer nada. E não fazer nada. Isso, hoje em dia, eu diria que não é válido, porque, pelo amor de Deus, a gente tem informação gratuita e é só e de fácil acesso. De fácil acesso. Antigamente nós tínhamos essa dificuldade de acessar e hoje em dia elas estão de fácil acesso. Lógico que tem prefeituras e órgãos públicos que essa facilidade de acesso eles deixam claro, transparente, foi o que você comentou agora. Em outros lugares ainda as pessoas deixam com dificuldade, mas mesmo assim você tem de fácil acesso. Não, e para o gestor público, Rissi, só complementar, desculpa cortar um pouquinho, mas, assim, essa questão da pesquisa, né? Primeiro, você não precisa apagar esses dados. Isso. Né? E segundo, esses dados serem orgânicos. Porque quando você fazia uma pesquisa por telefone ou, enfim, um focus group e tal,
as pessoas às vezes se sentem acanhadas, não falam muito a verdade. Ali na mídia social, meu amigo... Você manda direto, bala. Né? Manda bala, exatamente. Então esse é um ponto positivo, porque é orgânico. Porque é orgânico, exatamente. Então, antes de fechar o nosso bloco, só para a gente terminar aqui, o nosso primeiro bloco está quase se encerrando, eu deixei também um item bem interessante, né? A ouvidoria social, que ela busca compreender as demandas e o nível de satisfação da população com os serviços públicos. Dados que deverão servir como referência para as ações futuras. Então tem muitas instituições agora se preocupando com essa ouvidoria social. Antigamente você não via nos órgãos públicos essa ideia de ouvidoria. E lembrando ao nosso aluno e ao nosso ouvinte, aí, ao nosso telespectador, que essa ouvidoria não é aquela ideia da pessoa ir lá, falar, reclamar, não. Tem os dois lados da ouvidoria. E o que a gente quer colocar aqui é que exista essa interação dessa ouvidoria social para que tenha um canal para a pessoa até falar com o órgão público, né? E muitas vezes as pessoas, eu quero falar com aquele órgão. Como? Você tem que pensar na ouvidoria social, né, Clóvis? Sim. E esse é um ponto interessante porque antecipa algumas possíveis crises, né? Isso. Antes o cidadão ia reclamar onde? Sei lá, num protocolo, Clóvis, não sei. No protocolo ou no veículo de comunicação. Exatamente. Só que você imagina, você vai para a TV, meu amigo, né? Aquilo toma uma proporção gigantesca. E às vezes não tem os dois lados para contrapor quando vai para um determinado lado. Porque, né? Claro, a gente entende que a parte institucional, para dar uma resposta, ela é um pouco mais morosa. Não pode ser uma conversa de bar, tem um cuidado todo com a comunicação. Mas às vezes não chega em tempo do veículo de comunicação ouvir os dois lados. Circulação. Exatamente. E a ouvidoria trabalha nesse sentido, esse eixo da ouvidoria, né? De forma passiva e ativa. Né? Ativa, consultando o cidadão, indo atrás dele para perguntar, e aí, você foi em tal evento? Como que está esse serviço para você e tal? E passiva, recebendo essas ligações. Ou, hoje em dia, já esse acesso muito facilitado pela internet. Então, geralmente, a gente tem um canal, né, pela internet. E um telefone de 3 dígitos que é fácil memorização, localizar. Exatamente. Imagine, Riccieri, quanta informação a gente também tem na ouvidoria. Então, fazer essa pesquisa, para quem trabalha com pesquisa, isso fenômeno. É um prato cheio. Exatamente. Bom, então, rapidão, Clóvis, esse já foi o nosso primeiro bloco. É muito rápido aqui o nosso primeiro bloco. Estamos ao vivo hoje aí para todo o Brasil. Agradeço mais uma vez a todos os nossos alunos, não só da pós-graduação, mas os alunos da graduação da Uninter. Você, o telespectador que também está nos ouvindo agora, que não é aluno nosso aqui da Uninter. Um forte abraço e voltamos com um rápido intervalo. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem, Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. é muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Na Uninter eu estudo em casa, aqui no Polo e, no meu caso, até com meu pai. Faça a graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já!
Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, pessoal, mais uma vez aí juntos com o nosso programa Por Dentro da Pós, um programa de iniciativa aí da pós-graduação do Centro Internacional Universitário Uninter. Um prazer imenso estar conversando com vocês aí, nossos alunos, ex-alunos e a comunidade em geral que acessa os canais aí da TV Profissão e todas as mídias do Por Dentro da Pós. E hoje aqui, nosso convidado, professor Clóvis, Dr. Clóvis, coordenador de pós-graduação na área de comunicação, companheiro de bancada lá no Edifício Garcês, na pós-graduação, e, como eu falei no primeiro bloco, uma celebridade aí na área de comunicação, e feliz de estar aqui com ele, ao vivo aí, conversando com vocês, com esse tema de grande afinidade que é a comunicação com a parte de gestão pública, com o serviço público, com o setor público e assim por diante. Então, Clóvis, a gente estava aí falando no final do último bloco e uma dúvida que eu queria é que você fale agora para os nossos ouvintes, telespectadores, na ideia desses atores, né? Da ideia de, como que eu chamei no final do bloco? Base, né? Os protagonistas, né? Os protagonistas da comunicação. Como que funciona, Clóvis? Como que o nosso aluno pode entender um pouco desses atores, desses protagonistas na ideia da formatação da comunicação? Isso é uma questão muito interessante que você toca, Risse, porque por meio das pesquisas que a gente conversou, a gente também consegue fazer esse mapeamento de atores, né? Quem são os atores-chave que a gente tem relacionados à nossa comunicação pública e política? Quando a gente fala desses protagonistas, eu posso citar aqui 2 rapidamente, que seriam os porta-vozes das pastas. Isso é importante a gente já elencar. Quem que pode falar sobre aquela pasta? Isso. Não é todo mundo que trabalha ali que pode falar sobre aquela pasta, inclusive porque a gente tem responsabilizações ligadas a determinados cargos, né? Cargos comissionados, cargos que são de carreira pública. Então tem uma série de questões ali bem delicadas e a gente sabe que às vezes pisa em ovos, né? Então, quando a gente fala de uma pasta de educação, de uma pasta de segurança pública, né, quem ali que a gente pode mapear para falar? E esse contato é importante. Depois de fazer esse mapeamento, como que a gente prepara essa pessoa para falar? Não só a dicção, enfim, a forma como ela vai se vestir, se portar, mas também o que ela pode falar. Isso é bem importante, a gente chama de media training, é um treinamento para falar em público, tanto em sessões públicas quanto em entrevistas ou questões do gênero. Isso é interessante porque, em alguns casos, né, a gente tem ali alguns exemplos negativos que já aconteceu, isso pode ser considerado, por exemplo, propaganda política antecipada. Exatamente. Então, o tom que você vai dar, o que você está falando e quem pode falar, se é o prefeito, se é o, né, o vice, o secretário, e tal, isso vai mudar bastante o tom e até a sequência das falas. O outro protagonista que eu destacaria aqui de ator é o próprio cidadão. Né? Hoje a gente tem várias
questões, audiências públicas que a gente faz, né, junto com os órgãos públicos, e aí de consultas públicas que podem ser feitas ali com as regionais. Geralmente as cidades maiores são separadas ali em regionais, micro-regiões, né, por micro-regiões, e a gente faz essas divisões para tentar ouvir e sentir o clima da população nos serviços públicos, né? A gente separa ali algumas demandas e faz essa consulta. Geralmente a gente já sabe, né, por pesquisa também, sim, a principal demanda. Quais são as demandas que mais inflam assim, a população. Então a gente dá essa separada. E também quais são as instituições da área pública, ali, sejam instituições privadas ou do terceiro setor, que são chave para a gente fazer esse manejo da opinião pública. Manejo não no sentido, digamos assim, pejorativo, de influenciar negativamente a opinião pública, mas justamente de entender qual é a situação e atuar, né, de forma efetiva nessas questões. E a gente, fazendo um resumo aqui da nossa conversa, olha que bacana quantos itens a gente está deixando. A gente está deixando a ideia de acesso, de transparência, de interação. A gente falou de ouvidoria social e agora o Clóvis veio com uma temática muito importante que são os porta-vozes. Uma boa comunicação dentro de um setor público, você precisa ter esses porta-vozes. Porque senão, de repente, a pessoa chega, eu preciso de um determinado assunto, fala com aquele ali. Aquele ali, às vezes, não sabe nada e ele leva uma informação totalmente errada e todo um processo de comunicação que você criou vai por água, vai por terra. E essa ideia que o Clóvis abriu falando nesse bloco é muito importante. Então, você aí que está nos ouvindo, que trabalha no setor público, que trabalha na comunicação, elencar o porta-voz e treinar o porta-voz e ele fica de referência. Assunto de educação. O cara de trás para frente ele consegue falar e ele vai entender da pasta da educação. E quando chega uma pergunta para ele, ele vai conseguir responder. Então, esse ponto que o Clóvis comentou, eu até falei de protagonista, ator, mas o Clóvis usou a palavra correta, que são os porta-vozes, é uma baita ideia que você pode colocar dentro da comunicação do setor público. Isso é bem interessante porque a melhor gestão de crises é evitar a crise. Evitar a crise, exatamente. Porque se eu posso evitar a crise, gol para nós. A gente cria muitas crises que são desnecessárias, às vezes a pessoa errada falando e tal, e também tem uma situação de clima interno, obviamente, na comunicação política e pública, que é essa questão do, mas fulano está aparecendo mais que eu e tal, não sei o quê. E claro que isso tem que ser gerenciado, lógico, né? Mas se a pauta ela é um pouco mais técnica, tem uma pessoa específica. Se ela é um pouco mais política, tem uma outra pessoa. Né? Mas o importante é que tenha, Clóvis, é a pessoa esteja treinada, né? O Clóvis usou até a palavra de media training, que é o treinamento que você vai dar para essas pessoas. Clóvis, a gente também precisa passar para os nossos alunos, falar um pouquinho da experiência agora profissional do Clóvis, do professor Ricieri. E a gente verifica que as cidades em que tem uma comunicação melhor e através de pesquisas, o ranking de avaliação de serviços públicos recebe sempre nota maior. Então, ou seja, quando você faz aquela pergunta clássica, né? Como você avalia os serviços públicos da sua cidade? Ótimo, bom, regular, ruim, aquela escalinha tradicional. Você sente que a cidade em que melhor se comunica, ela tem uma percepção, Clóvis, do ótimo e do bom bem maior. Por quê? Porque o gestor público, ele coloca essa comunicação em pauta. E a gente vê isso em pesquisas quando a gente realiza. E muitas cidades, quando não tem essa comunicação, o que acontece? Você já tem regular, ruim, péssimo, por quê? Porque você às vezes até pode ter um bom serviço público, só que você não está se comunicando, né? Então é importante essa comunicação para você evoluir o serviço público, né? Exatamente, Sério. A gente vê que bons resultados não necessariamente refletem em boas percepções do cidadão ali no serviço público. No dia a dia. No dia a dia. A gente tem casos emblemáticos em Curitiba de uma gestão impecável, com resultados positivos na pasta da educação, que é uma pasta grande, na pasta de saúde, mas que o candidato era percebido como inativo, né? Como alguém que não tinha carisma, não tinha simpatia. E entender essa pessoa é importante, porque nem sempre ela vai ser boa de fala. Exatamente. Nem sempre ela vai ser boa de imagem, mas daí a gente tem mecanismos de trabalhar esse candidato, trabalhar essa marca, tanto do município quanto, né, o município, o estado, quanto do candidato, para efetivar uma possível reeleição e, mais importante do que isso, uma percepção pública
e efetiva de ações que aconteçam para a melhoria da qualidade de vida. Exatamente. E, isso que o Clóvis comentou agora é interessante que você pense assim, você usa ou você não usa um determinado serviço público? Eu e o Clóvis não vamos usar o serviço público de repente, de pré-escola ou de ensino fundamental, né, dentro de uma determinada cidade. Só que daí você tem que entender qual é a percepção que eu, Ricieri, e eu, Clóvis, o Clóvis está dando, mesmo ele não utilizando esse serviço. Então, muitas vezes o gestor público, ele pega lá a pesquisa e ele vê, nossa, eu estou bem avaliado, e ele vai na coluninha do lado, tem um não usuário. E o não usuário, às vezes, ele pode estar dando uma nota muito baixa e vai puxar a nota de cima para baixo. Ou esse não usuário vai dar uma nota boa e vai puxar a nota para cima. Então, é uma dica para você que trabalha com comunicação, você aí que está do outro lado do serviço público, a percepção, o usa, não usa. Às vezes, eu não uso a saúde pública ou utilizo-se da saúde privada. E como é a minha nota que eu não uso a saúde pública frente a quem está usando, Clóvis? Isso acontece demais, porque às vezes as pessoas reclamam do transporte público, só que as pessoas não usam o transporte público. E quando o gestor pega aquela pauta, ele verifica, nossa, estou muito bem. Aí ele faz uma comunicação, às vezes, errada. Por quê? O muito bem, ele está onde, Clóvis? Em quem usa ou quem não usa? Isso é importante falar, né, Clóvis? É legal, é a percepção que você falou. Não, né? E isso tem um reflexo direto em votação, indicadores da cidade e tudo mais. A gente vê um movimento de algumas cidades hoje, né, por meio das cidades inteligentes, mas até a explicação do que é uma cidade inteligente para a população não pegar raiva do termo ou do ranking, né, dessas cidades inteligentes é importante. É importante. Então, isso é fundamental, Ricieri, né, pegando ali para finalizar o nosso tema com relação à pesquisa. Eu diria que hoje a gente tem um potencial gigante de informação, mas que a gente tem que saber trabalhar essa informação de forma quantitativa e qualitativa. Então, esses seriam os dois pontos principais. E esse investimento em pesquisa, ele não pode ser só em época de eleição. Não. Né? Ele tem que ser durante toda a gestão pública, porque essas avaliações elas têm que ser contínuas. Já acontecem as avaliações, por exemplo, do PISA, né, se a gente pegar a educação, que são avaliações até externas, mas a gente tem que entender também que essa avaliação da área pública ela tem que ser continuada. Contínua, porque senão a gente começa a ter focos de trabalho que o cidadão vai perceber como oportunismo. Exatamente. E que não é bem assim, né? Quando a gente falou da disciplina de propaganda e publicidade de causa, isso é interessante porque eu envolvo os outros setores que não a área pública, né? Segundo setor das empresas privadas e terceiro setor das organizações não governamentais, num olhar para as demandas públicas. Porque hoje em dia a gente vê que existe um desalento do cidadão em achar que o setor público vai resolver suas demandas e ele acaba apelando para organizações privadas e para o terceiro setor. Então, olha a oportunidade que a gente está perdendo aí, né, da comunicação pública, e não só da comunicação, mas também da gestão pública, em atuar de forma relevante. Né, e às vezes uma comunicação errada, ela gera aquele medo na comunidade ou na sociedade como um todo, e isso que o Clóvis acabou de dizer, ela vai buscar arrumar outras fugas, né? E às vezes porque a comunicação às vezes entrou numa percepção errada. Isso acontece muito, e você tem que entender que quando você vai estar gerando essas informações, como que a gente abriu falando, como que o outro lado vai estar interpretando isso que foram as narrativas. E às vezes você pode ter um grande serviço, só que a pessoa fala, não, eu ouvi falar, e vem aquela monstruosidade negativa, e dela fala assim, não vou utilizar, alguma coisa nesse sentido. É isso que o Clóvis acabou falando agora, que existe aquela fuga. Por isso que você tem que estar inteirado todo momento. Inteirado, e com essa percepção da comunicação muito mais rasa, com pouca profundidade e muito mais rápida, a gente também tem um problema para a comunicação pública que também tem que ser super didática, super rápida, e também, ao mesmo tempo, conseguir passar uma informação de forma superficial. Porque hoje a gente tem uma leitura escaneada, o pessoal não aprofunda muito e tal, mas até memética, eu diria, né? Transformar aquilo em meme, trabalhar com entretenimento. Para que a pessoa consiga receber aquela interpretação que você queria, né, Clóvis? Que isso seja interpretado de forma positiva e rápida pelo cidadão, porque a gente tem também estrutura de desinformação muito grande que vai trabalhar no sentido contrário. Exatamente. A gente nunca está ali sozinho. Né? Sempre tem o lado contra, né? E isso que o Clóvis comentou agora é importante, que tem muitas campanhas criadas em que você imagina que aquilo vai chegar.
chegar. E nem sempre, Clóvis, a gente faz muita pesquisa e a gente pergunta para o munícipe, para a sociedade como um todo, para o cidadão, e aí, você viu aquela propaganda? Não. Tá, e que você que viu, o que você interpretou? Isso. E aí você vai do outro lado, daí a pessoa pensa, mas eu queria que fosse desse jeito a interpretação. Não foi. E queria que X% da cidade visse. E não é bem assim, Clóvis. A gente faz muita pesquisa e muita temática em que as prefeituras criam, do outro lado as pessoas não recebem. Você viu aquela propaganda nos últimos 7 dias sobre a temática X? 80% não. E toda a prefeitura estava toda entusiasmada que 60%, 70% iriam ver. Isso acontece, Clóvis. Então, é o cuidado que a gente tem que ter em fazer uma determinada campanha e entender, o outro lado, qual que é a percepção, quantos % que eu quero que tenha, e aí as pesquisas vão te ajudar. Quantas pessoas ouviram, qual que foi a interpretação. É importante os dois lados. Excelente. E isso também ajuda, a pesquisa também ajuda a gente a antecipar o planejamento de mídia, né? Quais veículos eu vou colocar, quais meios de comunicação. Então, essa veiculação ela é importante, além do tom, da narrativa, do discurso que eu vou utilizar. Mas você me fez lembrar de um caso aqui da nossa cidade também, né? Eu prometi que não ia citar casos, mas o Riccieri já está me esganando. Instiguei o Clóvis para isso, então fica livre. Mas, enfim, de segurança pública que falava cuidado com os curitibanos. E isso circulou no Brasil inteiro, porque daí usaram isso para falar, né? Olha, cuidado com a gente que mora em Curitiba, cuidado com eles porque eles não são confiáveis. Exatamente. Então, até a forma como eu vou escrever um outdoor, uma vírgula, às vezes impacta toda a comunicação. Toda a comunicação. E isso foi cenário nacional, Clóvis. Sim, as pessoas ficando com medo do curitibano. Por isso que é importante, né? Hoje em dia, quando a gente fala de comunicação, não é porque você é processado ou processa alguém que você é um advogado. Não é porque você fez uma cirurgia que você é o médico. Que você é o médico. Então, essa especialização em comunicação, né, da sua área, da minha, ela é importante porque ela torna essa questão realmente um trabalho profissionalizado. E aí esse cuidado que a gente vê de ponta a ponta com a comunicação, desde o desenvolvimento das pesquisas até uma vírgula no outdoor que pode influenciar todo o entendimento da campanha. Exatamente, que é aquela ideia que a gente tem que a comunicação política e pública vem passando por uma grande transformação. E agora está aqui, tanto que você tem um curso nessa área e inaugurou aí há poucos semestres, e é um curso que está em grande crescimento. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com essas grandes transformações que está existindo na comunicação política, não na comunicação política, mas na comunicação pública como um todo, somando-se a política e a área pública, como que isso vai chegar na cabeça das pessoas. Então, eu acho que o programa foi de grande valia aí para os nossos ouvintes. Essa grande transformação que está acontecendo, ela tem que preparar o gestor público para que ele faça uma administração pública voltada para essa transformação. O lado do Clóvis ali, que são as pessoas que trabalham com a comunicação e com o marketing, também estão preocupadas em atender esse gestor público e atender essa prefeitura, porque muitas vezes você precisa ter esse profissional do lado, porque no próprio corpo técnico da prefeitura, Clóvis, às vezes eu não tenho. Pergunte para mim se nos últimos anos as prefeituras fizeram contratação pública. Não é contratação pública, um curso público relacionado com, de repente, uma área de especialização do Clóvis. Isso fica a dica para você, aluno, também ver na sua prefeitura se existe algum profissional capaz de um concurso público fazer. E você vê que isso tem pouco, Clóvis. Ou seja, existe uma terceirização, não chamo de terceirização, mas eu chamo talvez de licitação, contrato, em que as prefeituras fazem com as agências. Porque nem sempre você tem o capital interno, você contrata fora, né? Isso a gente vê que também é um risco, né? Porque você terceirizar toda a estrutura de comunicação é complicada, né? Se você tem servidores de carreira, você tem um histórico disso e você tem pessoas capacitadas para trabalhar isso de forma histórica também. E isso não se perde, porque o cidadão ele não vai ter a partir de agora eu vou entender que essa é uma comunicação específica desse governo. Não, isso vai se acumulando, ao longo do tempo. Então é interessante isso. Obrigado pelo convite de novo. Eu que agradeço, Eu queria deixar também aqui o nosso perfil no Instagram, né, do curso, da área inteira, mas enfim, também do curso de
comunicação política no setor público, que é @pós-unintercomunicação, e aí vocês podem entrar lá e dar uma olhadinha mais no nosso conteúdo. Legal, Clóvis, eu que agradeço. Acho que a gente deixou aí uma sementinha aí para quem está ouvindo agora com essa preocupação da melhor clareza em que os órgãos públicos têm que ter com a comunicação e algumas ideias. Eu acho que ideia, todo mundo que assistiu a gente vai ganhar hoje. Alguma coisa boa, a pessoa que está do lado de uma pasta, ou a pessoa que está do outro lado vai receber. Eu acho que isso que é o importante da gente ter esses programas aqui por dentro da pós e toda a pós-graduação, que toda vez que a gente está aqui, a gente está colocando uma ideia aí do outro lado, que essa ideia ela cresça aí e a gente transforme aí a nossa sociedade como um todo. E o último recado aqui é que as inscrições do terceiro Top Inovação já estão abertas. É muito importante que você aí que está do outro lado agora entre no nosso site Top Inovação, www.ninter.topinovação.com/topinovação. E se você tiver alguma ideia na área de comunicação, que a gente acabou de conversar aqui com o Clóvis agora, e essa ideia gerou algo dentro de uma sociedade, trouxe algo benéfico para a sua comunidade, vem contar para a gente. Não é só a área do professor Clóvis, a gente tem mais de 15 categorias, ou seja, o Clóvis mais 14 categorias, onde você pode contar aí as atividades exitosas que você criou. Então, participe do terceiro Top Inovação, é uma iniciativa aqui também dos coordenadores da pós-graduação, em parceria com a Fundação Wilson Pickler e com a TV Profissão, e a gente faz o convite aí para você que criou algo bom, algo de bom para a sua sociedade, venha participar do terceiro Top Inovação. Clóvis, obrigado. Eu que agradeço isso. Valeu. E já deixamos dicas no intervalo desse programa aqui. A gente já pensou agora em fazer novos programas da comunicação que a prefeitura pode ter, que é totalmente diferente da comunicação que o prefeito pode ter. Então, acho que vai vir algo em breve aí bem inovador, tanto no programa do Hipermídia que o Clóvis tem, tanto no Por Dentro da Pós, tanto no Gestão Pública em Debate. Vocês vão ter grandes novidades entre a dupla aqui, Clóvis e Ricieri. Valeu, pessoal. Forte abraço e até um próximo encontro.